Oi pessoal, boa tarde. Hoje é o dia das crianças, dia de Nossa Senhora. Domingo. Um feliz domingo para todos vocês, com muita paz e muita bênção. E que as crianças que não têm condições de ganhar nada dos pais, que Deus possa colocar uma alma caridosa no caminho deles. Porque as crianças, eles passam o ano inteiro esperando, né, a lembrancinha. Mesmo que fosse um caderninho, assim, só para desenhar. Eles ficam contentes, porque lembrou deles. Eu sei como é que é assim, porque quando eu era criança, dificilmente ganhava presente, porque meus pais, coitados, não tinham condições nem de botar quase comida na mesa. Só ganhava alguma coisa assim no Natal, um presentinho bem vagabundinho mesmo, da prefeitura, porque minha mãe trabalhava na prefeitura, aí a prefeitura dava um brinquedinho para todos os filhos dos empregados deles. Depois também cortaram isso, não deram mais. Mas a gente ficava contente, sabe? Aquelas bonequinhas de plástico assim, que não tem nada, que nem roupinha não tem. Antigamente era aquelas bonequinhas que a gente chamava de bolacha. Era uma cabeçona assim redonda, amassada. Tinha umas que tinha até um piruzinho. Mas amava aquelas bonequinhas, sabe? Era grandinha assim, não era muito pequena não. Eu ficava catando, sabe? Pedaço de retalho para poder fazer roupinha, brincar de fazer roupinha. Mas vou dizer para vocês, sabe? É um tempo assim de poucas coisas, mas de muita alegria. A gente era criança, não tinha quase nada, mas aquele tempo a gente era muito feliz. Agora, hoje em dia, as crianças têm tudo. Ainda são egoístas. Não abre a mão nem para dar tchau. Cresce com um coração tão duro. Antigamente, a gente não tinha muito privilégio. A gente sonhava assim, no fim do mês, meus pais vão fazer compra. Eu vou comprar uma bandeja de Danone. Chegava na hora, o dinheiro não dava, só comprava o mais pesado, que era o arroz e feijão. Porque naquela época, a gente criava porco, né? A gente criava porco e meus pais matavam, assim, em finais de semana. Aí que nós fazíamos, né? Colocava tudo, dava uma fritadinha, uma pré-cozida, colocava dentro de uma lata, cheia de banha. E ali a gente ia comendo, todo dia um pouquinho. Tirava, botava na frigideira, esquentava, dava mais uma fritadinha. Naquela época não tinha geladeira, né? Então era assim que a gente guardava os alimentos. A gente botava dentro da banha do porco para não perder. Dentro de uma lata, que é as latonas de óleo com tampa, a gente fechava e deixava lá. Agora, se você come um pedaço de carne de porco, se você vai lá e frita uma carne, vai dar problema de colesterol, vai dar problema de triglicéridos, vai dar problema nisso, naquilo. Antigamente eu não tinha isso, não sei, hoje em dia, cara, dá tanto problema, qualquer coisa que você come. Não entendo o que acontece. Antes ninguém falava disso. E as pessoas viviam mais tempo. Tanto que a avó do meu marido, ela faleceu com quase 100 anos. Viveu bastante. Agora você vê aí pessoas, veio adolescente aí falecendo. O problema cardíaco, o problema de obesidade. Não entendo, as coisas tá muito complicadas, né? Bem que na Bíblia tá escrito mesmo, né? Que no fim dos tempos ia aparecer muita coisa ruim. E realmente parece, tá aparecendo. É guerra e mais guerra. Briga entre pais e filho vai lá e dá cabo no pai por causa de dinheiro. Quer comprar droga, os pais não querem liberar o dinheiro, vai lá e... é muito ruim. Deus me livre. Antigamente as coisas eram mais difíceis para você comprar as coisas, que era mais caro, o dinheiro era mais pouco. Mas pelo menos a gente era feliz. Agora tem muita desgraça. E as coisas continuam caras. Só que agora, muitas vezes vai comprar o dinheiro, não dá.
Eu vou ler aqui uma passagem para vocês. Aqui. Meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espírita, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram, em dizê-lo, vem ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao espiritismo milagres, nem prodígios, nem lhes dar um último golpe. Não peçais prodígios enquanto declara ele formalmente que não os produz como a física, a química e a astronomia e o geólogo vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênita da ciência, não são menos leis naturais, em dando explicações de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje. Destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, meu óculos tá terrível. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em seu tempo a credulidade, e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esses é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, em percrutando a causa de certos fenômenos. Ela ergue o véu sobre muitos mistérios, porque preferem a obscuridade. A luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais tenso nevoeiro. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados e dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que da terra passaram para outra erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com a qual se cobrem.
recomendar ideias frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas, antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas. Eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante, o número daqueles que, em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe de Cristo, e mesmo por Deus. É considerável. São João adverte contra eles, quando diz: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. É verdade. Se a pessoa é bom, claramente vai fazer o bem, né? Agora, se a pessoa tem o coração ruim, com certeza o bem dela não vai sair. Por mais que ela fale que tem um bom coração, não vai sair nada de bom dali. A pessoa já vem com o caráter ruim. Dificilmente a gente consegue mudar uma pessoa assim. Muito difícil. Às vezes acontece, muitas vezes, às vezes acontece, sim, por um milagre. Deus trabalha na vida da pessoa, a pessoa muda o jeito de agir. Mas tem muitos que não aceitam. Se nasce ruim, continua ruim. A felicidade dessas pessoas é poder prejudicar o outro. Para ele ser feliz, ele tem que ver o outro que eles não gostam rastejando no chão. Eles não podem ver o outro feliz, não. Se o outro vai lá, vamos supor, vou só dar uma suposição. Existem vários vizinhos na sua rua. Você vai lá na loja, você não tem nada. Você vai lá na loja, compra lá um armário, um guarda-roupa ou uma televisão nova. Pode ver, chegou na sua casa, muitos deles saem na rua para poder ver o que foi que você comprou. E nessa aí já começa a meter o pau, falar mal de você, te julgar. Ai, fulano comprou isso, comprou aquilo. Na onde que conseguiu dinheiro? Quem que foi que arrumou? Porque a fulano não trabalha, isso e aquilo. Sempre julga antes de saber o que está acontecendo. É igual quando a pessoa pede um milagre. Eles colocam lá o nome de muitos santos. Colocam o nome de Deus, de Jesus e vários santos. Aí eles obtêm um milagre. Não conseguem nem saber qual foi o santo que fez o milagre. Não estou dizendo que o santo não faz milagre. Faz, tem bastante de santo milagroso aí, que eu respeito muito. Que eu também tenho aqui na minha casa, Nossa Senhora Aparecida, tanto que hoje é o dia dela, eu tenho. E eu sou muito grata, porque eu peço todo dia proteção na minha casa. Tenho até ali uma partilheirinha ali com a imagem da santa. Muito lindo. Vamos ver se dá para vocês verem. Olha lá, a imagem da minha santa.
Fora algum santinho que tem ali na minha cômoda que veio, que eu trouxe da casa da minha mãe depois que ela faleceu. Eu só tô dando uma suposição, porque tem muitas pessoas que faz isso. E às vezes o fulano ajuda, a pessoa pode falar, a pessoa ajuda, mas não quer mostrar a cara, né? Mas daí a pessoa fala, não foi fulano que ajudou, não, porque fulano não gosta de mim, é isso e aquilo. Não, a pessoa pode não gostar do outro. Mas a bondade vem dos lugares que você menos imagina. Às vezes pode ser de um inimigo poderoso seu mesmo, que não vai com a sua cara. Às vezes deu trabalho na vida dele, fala assim, vai lá e ajuda aquela pessoa lá. Por mais que você não goste, ajuda que tá precisando. Acontece, isso acontece. Tem várias pessoas que mudam. Mas tem muitos que não conseguem mudar de jeito nenhum. É isso, pessoal. Hoje é dia da Nossa Senhora. Vamos tratar bem o próximo. Orar por todos. Por aqueles lugares que estão em guerra, que estão precisando muito de oração, precisando muito de um coração bondoso que trabalhe na cabeça daqueles líderes lá que só tá prejudicando o país deles, porque eles não estão nem aí, eles não querem nem saber, porque eles ficam lá no canto deles protegidos, né? Agora, os coitados, pobres lá, as pessoas que têm que trabalhar para poder comer, que são os maiores prejudicados. A gente vê tanta coisa ruim, vê as crianças lá correndo atrás de um prato de comida. Isso dói no coração da gente, sabe? Dói muito. Porque, os líderes deles, eles ganham no poder, que é para poder cuidar das pessoas, né? E nem bota lá um governo, isso e aquilo. Tá ali para trabalhar, para poder cuidar da humanidade dali do seu país, das pessoas dali do seu país. Mas não cuida. Eles só pensa nele, só quer prejudicar, né? Que nem lá. Inventa guerra. Vê para vocês verem, quem que sofre. São as crianças que são mais frágeis, as pessoas mais pobres. Eles mesmos não sofrem nada, porque eles ficam lá no canto deles. Tem até os lugares lá contra a bomba lá para eles se esconder, mas os outros se ferram. Pode ver lá, se vê no jornal aí. Os países lá, prédio tudo no chão. Vê se pode uma coisa dessa. Vem muitas vezes a pessoa tem a sua casinha lá, sofre pra caramba pra levantar os tijolinho por tijolinho. Aí vai lá, solta uma bomba, cara, em segundo bota no chão. Isso aí é muita maldade mesmo. O certo, eu penso assim, o certo era todo mundo viver bem, não é? Tá certo, tem que ter o rico e o pobre, porque se não tiver, o mundo não tem o equilíbrio. Tem que ter o pobre e o rico para o mundo ter o equilíbrio dele. Mas pra que, meu Deus do céu? Deixar as pessoas sofrer desse jeito? A gente morre, não leva nada. Pega, vai lá, faz um monte de cesta básica, distribui para as pessoas que estão precisando. A melhor coisa que tem é você ter o coração seu em paz. Você ter mais amor no próximo. Eu garanto que você vai poder dormir, sonhar coisas boas, ter mais paz no coração. Agora você deita no travesseiro lá, pensando no que você vai ganhar no outro dia, quanto dinheiro vai render na sua conta bancária. Isso aí não é certo. E não é normal também não, porque isso não é de Deus. Você pode ter certeza que isso aí não é de Deus, não. Não mesmo. Que a avareza também é um dos pecados. Tem muitos por aí que é avarento, que não abre a mão nem para dar tchau. Você vai pedir lá R$1 emprestado, fala que não tem. Isso aí também é um grande pecado. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês entenderam o que eu quis expor. Que vocês gostem dos meus vídeos. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem. Me ajuda aí com meus vídeos para poder eu conseguir monetizar. Porque se vocês não curtem, não compartilham, não comentam, ele não vai. Porque você tem que visualizar, tem que comentar, nem que seja alguma coisa, um oi, um bom dia, alguma coisa. E compartilhar, porque senão ele não vai pra frente. Ele vai, cai ali e fica. Tanto que a live eu nem tô fazendo mais, porque a live não dá. A gente entra na live lá, entra
3, 4, 5 pessoas. Entra, olha, sai. Entra, olha, sai. Você acaba ficando com uma pessoa só na live. Tem bastante visualização, mas se visualizar, não curtir, não compartilhar, não adianta. Então eu peço a vocês, em nome de Jesus, encarecidamente, que possa me ajudar aí, quem puder, tá? Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo. Que a Nossa Senhora da Aparecida proteja todos vocês.